Luffy se une aos gigantes e começa a fugir dos Goroseis. Luffy continua em pé após receber o golpe do Zoro em cheio. A polêmica dos poderes do Gear 5 e o surgimento do robô ancestral na ilha de Egghead. Mas fala galera aqui para falar do capítulo 1101 de One Piece, um capítulo muito bom, que teve um final bem bombástico e dá pra teorizar muito em cima dele. Mas chega de enrolação, deixe seu gostei que me ajuda muito, se inscreva no canal que é muito importante e bora pro capítulo. E bem, o capítulo começa com o Gorosei Mars adentrando na barreira de Lab Phase e obviamente não sofrendo nenhum dano com isso. E nisso, o Jimbe percebe a entrada do Gorosei e já termina a base após sentir o hack dele. Esse capítulo, o Oda, ele quis dar ênfase muito no hack dos Goroseis, já que no capítulo passado, o Oda quis dar mais foco nos poderes deles de yokais. E nisso, o Jimbe finalmente chega até Zoro e pede para eles fugirem logo, porque eles têm que sair o mais rápido possível da ilha, já que agora o Gorosei entrou no território onde eles estão. Só que o Zoro fala que ainda a luta não acabou e vemos o Luffy todo lascado, todo sangrando, ferrado, cheio de corte, mas se mantendo em pé ainda e consciente. Essa cena me lembrou muito a cena do Zoro lá em Thriller Bark do Não Aconteceu Nada, ele em pé pela determinação dele. Porém, o Sanji dá mais um puxão de orelha no Jinbe, pedindo pra ele tirar logo o Zoro de lá, e o Jinbe logo fez, deu um mata-leão no Zoro, mostrando quem é que manda, e aproveita e dá um golpe no Luffy, pra dar um shake pra lá nele, e o Luffy ainda assim não é nocauteado, ele meio que consegue se defender, e após o Zoro de conseguir fugir, o Luffy volta para sua forma humana, ainda consciente, e nessa sequência, o Oda deu uma ênfase no Luffy, mostrando que o cara realmente tem uma resistência muito grande, porque o cara não ser derrotado pelo aquele golpe do Zoro, de ser direto, com quase toda a força do Zoro, que é um golpe bem poderoso, e além de sobreviver a um golpe nomeado do Jinbe, ainda ficar consciente, realmente o Oda quis dar um up no Luffy, já que contra o Luffy foi bem humilhado. Aqui, a gente achou que ele ia ser humilhado, mas ele teve seu feito aqui o Luffy. E na sequência, o Gorosei Mars encontra o Luffy, e essa cena, rapaz, o Oda conseguiu passar o terror que é o Gorosei, porque o Luffy, a gente conhece ele como alguém frio, calculista, que tem medo de nada, um assassino realmente, e ver ele, tipo, em choque, ele ficou, tipo, com medo de ver o Gorosei. E nisso, o Gorosei pergunta aonde que tá York, e o Luffy começa a dar o relatório pro Gorosei Mars, falando que a York ainda está no laboratório, presa, e que o Zoro e o Jinbe fugiram, e que ainda tem mais 5 chapéus de palha, com 2 Vegapunk que estão prestes a fugir sobre os fundos da ilha. Fala que tem a gente das outras CPs e os Serafins estão presos no porão do laboratório. Ele dá o relatório completo. O Luffy realmente fez o seu trabalho, segurou o Zoro por muito tempo, até a chegada de alguém, e ainda conseguiu dar o relatório de muita coisa, do plano do chapéu de palha, da fuga, de tudo pro Gorosei. Realmente ele fez um bom trabalho aqui. E também vimos que se passaram 1 minuto desde o último capítulo da mensagem do Vegapunk, então agora falta 6 minutos até o Vegapunk falar a grande verdade pro mundo. E após esse grande relatório do Luffy, o Gorosei elogia o trabalho do Luffy. Eu até fiquei surpreso disso, que o Gorosei realmente elogiou, não tipo matou o Luffy ou xingou ele por ter sido derrotado, mas o Gorosei elogiou o trabalho do Luffy e partiu pro laboratório. Mas antes disso, o Luffy, ele pede pro Gorosei Mars poupar a vida do Kako, que tá no laboratório preso naquela bolha onde o Sanji colocou ele. Ele tá todo ferido, então o Luffy pede pra ele ser poupado. E o Gorosei fala que talvez não seja possível, já que quando ele vai esmagar insetos, ele não consegue distinguir que inseto tá matando. Ele meio que fala que é a lei da natureza. Ou se o Kako morrer, morreu, se não morrer, tá salvo. O capítulo muda de foco, a gente volta pro núcleo do Luffy, a gente vê a interação dos gigantes com o Luffy. Eles falam que se passaram 2 anos desde que se viram. Então, um fato bem interessante aqui, que o Brog, ele fala pro Luffy como que o Luffy sabe como que é a aparência do deus que eles veneram lá em Elbaf. E o Luffy, como sempre, inocente, não sabe do que eles estão falando. E aqui mostra que eles não sabem que o Luffy é Nika, que o Luffy tem a fruta do Nika. Eles acham que o Luffy tá só fazendo um cosplay do Nika, eles estão achando. Então realmente eles veio até Egghead pra salvar o Luffy da marinha, não foi porque Luffy é Nika. Mas após a conversa, o Luffy fala que eles têm que fugir de lá, e nisso o Dory toca uma trombeta avisando todos os gigantes da ilha para voltarem pro navio, já que agora eles encontraram o Luffy e vão voltar pro navio para fugirem. Só que o Gorosei Topman, ele fala que não vai deixar eles fugirem e começa a rugir, soltando o hack do rei, que se espalha por toda a ilha. E rapaz, esse grito dele foi potente, foi nível Shanks.
lá em Wano, que o hack chegou a longe. Ele, lá do começo da ilha de Egghead, fez Handles do outro lado do navio desmaiarem. De tão grande que foi o hack do rei dele. E empurrarem os gigantes e o Luffy para mostrar a potência que foi. Aí a gente teve uma cena bem cômica, que é o Luffy perdendo algumas partes dele, como os olhos, o chapéu, as cicatrizes, as sandálias dele, por causa do vento forte, igual desanimado mesmo. E essa cena é bem engraçada por causa da reação do Brogy olhando pro Luffy perdendo as partes do corpo dele. Foi bem cômico isso. E após esse rugido, a gente consegue ver também o Luffy colando de volta as coisas. O Luffy colando a cicatriz dele no peito, colando a cicatriz dele no olho, como se fosse adesivo. Isso aí é realmente engraçado. Até o Dory e o Brogy começam a rir, falando que o corpo do Luffy tá engraçado. E nisso, o Gorosei Topman, ele pula em direção aos gigantes, e agora as presas dele viraram lâminas. Só que o Dory e o Brogy conseguem defender usando o escudo solar de Slavin, e assim, tancando o golpe do Gorosei. Realmente foi um feito legal até. E após defenderem o golpe do Gorosei, eles dão um chega pra lá e empurram o Gorosei Topman de volta pra longe. Só que agora quem volta pra luta é o Gorosei Saturno. Ele retornou pra luta e começa a tirar bola de veneno pra cima dos gigantes e do Luffy. E é aqui que chegou na parte polêmica do capítulo, porque o Luffy, ele meio que sabe que aquele veneno não pode ser tocado pelos gigantes, então ele pega um coqueiro, começa a morder o coqueiro para meio que fazer um formato de bastão de beisebol. Ele tira do nada uma lata de tinta e começa a pintar a lata, tira um chapéu também de beisebol e rebate a bola de veneno do Saturno, que volta para ele e pros outros Goroseis e explode. E quando saiu isso nos spoilers, voltou à tona a discussão se o Luffy tem ou não Toon Force, uma discussão que eu acho já bem chata, pra ser sincero. Começou lá na luta com o Lute, quando ele retirou os óculos do cabelo, e voltou agora de novo quando ele fez o bastão de beisebol, a tinta e o capacete. E bem, pra mim, se é Toon Force ou não, pra mim eu acho que não é, mas se for Oda falar que realmente é ou que realmente não é, eu não ligo. Pra mim, caso que eu vejo que não atrapalha muito. Eu vejo isso do Luffy retirar os óculos, criar a tinta, essas coisas, mais como liberdade criativa, porque desde que quando lançou o capítulo do Gear 5, é falado que o Luffy, que o Nika, né, desde o Sol Nika, luta usando toda a criatividade da sua imaginação. Então Oda quis fazer algo diferente dos outros Gears, e realmente tá funcionando. Eu gosto muito do Gear 5, porque ele trouxe muita variação no estilo de luta do Luffy. Porque o Luffy, querendo ou não, os outros Gears é legal. Gear Second, Gear Third e o Gear 4 é legal, mas se tu olhar, não muda muita coisa. O Gear Second, o Luffy ainda continua dando socos e chutes, mesmo, com os mesmos golpes, só que mais rápido. O Gear Third é maiores, porque é maior o punho dele ou a perna dele. E o Gear 4, ele tem mais flexibilidade nos socos e nos chutes. Então, tipo, não muda muita coisa. O Gear 5, querendo ou não, se tu olhar os defeitos, o exagero que for, talvez, muda muito o estilo de luta do Luffy. O Luffy agora faz o quê? Pega o chão e levanta pra se defender. Ele bate palma e faz o inimigo ficar, tipo, com panqueca. Ele faz isso de pegar o bastão de peso e rebater os golpes. Tipo, tem muita variação, muita coisa a mais na luta do Luffy. É claro, muita gente não pode não gostar, mas realmente tem inovação. Toda luta que tu vê do Gear 4 tem inovação. É por isso que quando é falado que o Nika, ele usa a imaginação dele, que é o poder mais ridículo, o Oda quis pegar isso não pra upar muito o Luffy, ele quis fazer pra começar a ter mais criatividade. É por isso que eu falei que é criatividade artística, porque o Oda, ele meio que se deu mais liberdade pra fazer algumas coisas e inovar na luta com o Luffy. Além que quem reclama, por exemplo, do Gear 5, falando, Toon Force tirou a seriedade de One Piece, tipo, realmente não é uma ideia muito aceitável, muito válida, porque One Piece sempre foi algo meio cômico, algo meio desenho animado, pra tu ver. Não foi sempre, como agora tá sendo mais vezes, mas sempre tem algo muito absurdo. O do Flamengo, por exemplo, do Flamengo tem a fruta do fio, e quando vai fazer os seus clones, ele faz os clones dele com óculos, ou então com aqueles cachecol de penas. Então, tipo, faz nem sentido. Mas, tipo, a gente aceita. Então, o Luffy fazer um óculos dele, por que é errado? Se o Luffy tem poder de borracha, pode moldar a borracha dele. Ou então, lá em um ano, o Sasaki girava o pescoço dele e fazia um helicóptero. O Queen separava o corpo dele, a cabeça e o rabo dele do torso, do corpo dele. E o King pegava a crista dele, puxava e rebatia o bico dele como se fosse um míssil. Então, tipo,
sempre teve isso no One Piece, esses absurdos. Também teve aquela cena do Kid ou do Chopper, quando come muito e fica gordão. Eles não são de borracha igual o Luffy, que pode fazer isso. Eles têm um corpo elástico pra comer, ficar igual uma bola, depois soprar e ficar magro de novo, igual eles fazem normalmente. O Oda, ele sempre usou esse tipo de comédia em One Piece. Ele mesmo já falou várias vezes que ele não curte mangá sério, mangá muito edgy, igual tipo Berserk. Ele fala que gosta de mangá igual de antigamente, igual desenho mesmo. Então ele usa muito disso no One Piece. Além que, em questão de lutas do Luffy, que fala que o Gear 5 tirou a seriedade das lutas do Luffy, também é meio estranho falar isso, porque toda luta do Luffy tem comédia. Contra Crocodile, o Luffy literalmente virou um barril de água. Contra o Enel, o Luffy literalmente desligou o cérebro dele, começou a ficar idiota. E contra o Katakuri e o Cracker, ele literalmente comeu os poderes do inimigo. Então, tipo, toda a luta do Luffy tem isso. Então, pra mim, quem reclama do Gear 5, não, reclamar, beleza, é opinião. Mas quem fala que agora o One Piece perdeu, agora só comédia, parece que não assistiu, parece que não assistiu One Piece, parece que começou One Piece em um ano, porque a obra sempre teve isso. Não teve muito, como tá tendo agora, né, que agora amplificou mais disso, por causa dos poderes de Nika, tem explicação pra isso, mas quem reclama achando que nunca teve isso, é sem lógica. Mas, voltando pro capítulo, após o Luffy rebater as bolas de veneno do Saturno explodirem, ele pede para que os gigantes aproveitem o momento para fugir, eles três, já que os Gorosei são imortais, então seria uma luta perdida, é uma luta desnecessária, continuar a luta. Então Luffy, Dory e Brock começam a fugir dos Goroseis, começa a correr pro navio, e o Dory, ele fala que nunca ouviu falar de uma habilidade ou de alguma raça que conceda imortalidade. Então é meio falso essa confirmação dele, porque tem a cirurgia perene, mas a cirurgia perene eu acho que não é algo muito conhecido sobre todo mundo de One Piece, então ele não saber também é justo. Mas pra mim, o caso dos Goroseis em específico, eu tenho a teoria que eu tô muito confiante nela, é que os Goroseis são parte de tipo, clone de In, igual os satélites é do Vegapunk. Eu acho que eles são parte de In, e eu acho que eles só morrem, os Gorosei só morrem quando o In é morto. Então, na guerra final, quando eles forem lutar, eles vão ter que segurar os Goroseis até o In ser derrubado. E aí, quando o In morrer, que eles morrem. Isso também daria uma questão de urgência pra eles, porque não vai ser fácil segurar um Gorosei por muito tempo. Isso é bom porque daria pra eles um certo nível de imponência, de ser invencível praticamente. Porque In, que não deve ser alguém bastante poderoso, porque derrotar não vai ser fácil. Então, ter que derrotar alguém super forte e os minions dele serem imortal e forte também é algo bem difícil de se fazer, é algo bem ameaçador. E nisso o capítulo começa a trocar de núcleo, e a gente vê, por exemplo, a Nami esperando o Jinbe e o Zoro chegarem para que eles possam fugir, a Bonnie chegando nos navios dos gigantes e dando de cara com 3 vice-almirantes, e o Gorosei Mars encontrando a York, e a York quase infartando de susto por ver um pássaro gigante falar. E também vemos os marinheiros querendo tratar do Kizaru, achando que o Kizaru tá ferido, mas o Kizaru fala que a dor dele, o ferimento dele é mais profundo, se referindo ao coração dele, mostrando mais uma vez que o Kizaru, ele tá mentalmente abalado, tá muito... ele só quer depressivo, o Kizaru tá depressivo. Isso é o que tem que falar dele. O cara pediu umas férias. E no último quadro a gente vê os marinheiros reportando que alguma criatura maior que o gigante surgiu em Egghead, e a gente vê o robô ancestral andando na ilha e falando, me perdoe, Joy Boy. E rapaz, esse final aqui é pedrada, porque tu pensa, por que ele tá se desculpando? Será que é porque ele não conseguiu destruir Marijua há 200 anos atrás? É estranho também essa conta, porque não faz sentido. Se for por isso, é meio estranho, porque Joy Boy caiu há 800 anos atrás. O robô tentou destruir a ilha de Marijua 200 anos atrás. Então, tipo, tem uma diferença de 600 anos. O que ele tava fazendo nesses 600 anos até tentar destruir Marijua? Mas agora, pra saber a resposta de por que tá se desculpando, é só daqui 3 semanas. E olha lá, porque o One Piece agora vai entrar em um hiato de 3 semanas, o Oda vai descansar por causa da sua saúde, e faz bem, Oda precisa. A gente quer ver o final de One Piece. Além que agora os capítulos de One Piece vão dar uma demorada para sair. Deve sair lá para um domingo, segunda-feira, talvez por só sábado. Agora que a OPEX ficou fora de ar, vamos ter que esperar até sair o capítulo de fato traduzido. Mas e vocês? O que acharam do capítulo 1101 de One Piece?
Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal se vai estar me ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.